legit. Momentos mais tristes de Stardust Crusaders é com certeza a morte do Kakyoin. E apesar de ter sido um dos pontos altos da série, muita gente se afeiçoou ao personagem durante a parte 3. Na hora que eu tô começando a ver agora, eu já sei todos os spoilers. E ficou se perguntando como que teria sido mano. se ele tivesse sobrevivido. E eu vou ser bem sincero com vocês que eu prefiro o cenário em que ele morreu como no original. Foi uma forma do Araki desenvolver o personagem, tanto por dar um background pra ele, quanto por proporcionar um dos momentos mais épicos possíveis, que é aquela armadilha que ele faz pro Dio. E mesmo Mano, o momento mais épico é quando ele bota a cerejinha na língua, mano. ele sendo derrotado, foi aquilo que serviu pra revelar o segredo do stand do The World pro Jotaro, que com isso conseguiu derrotar o Dio. Então eu acho que o arco do personagem se encerrou muito bem ali. Mas aí você deve estar se perguntando, pô, então por que você tá fazendo esse vídeo? Porque ele é provavelmente um dos vídeos mais pedidos da história desse canal. Eita! Então eu vou tentar fazer o meu melhor pra agradar o meu público, certo? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que estabelecer uma forma dele não ter morrido. E eu confesso que essa deve ser a parte mais difícil do vídeo, porque o Dio abriu um buraco no peito do Kakyoin, e eu realmente não vejo uma maneira disso não resultar numa morte. Então o jeito é evitar isso, o que seria difícil, Só se ele fosse o protagonista, né, mano? Aí... porque o Dio é extremamente calculista e dificilmente ia deixar a chance de matar um dos Crusaders passar em branco. Vendo os status do Emerald Splash, ele tem bem durabilidade, então ele tem uma resistência muito boa. Não o suficiente para não sofrer dano nenhum do poder destrutivo A do The World, mas o suficiente para evitar uma pancada fatal daquelas. Então o máximo que eu consigo pensar pro Kakyoin não ter morrido ia ser num cenário em que o Hierophant Green se enrolasse nele, ou algo do tipo, que protegesse o seu corpo. Sendo uma espécie de colete de proteção que não fizesse o impacto do The World ser tão profundo. Eu sei que é uma explicação meio forçada, mas eu não consegui pensar em nada além disso. E se você pensou em alguma coisa melhor, deixa aqui nos comentários. Então, ok. E se ele tivesse desviado? Se bem que não tem como o cara congela o tempo, né? A gente já fez o Kakyoin sobreviver. Só se de alguma forma ele já soubesse que o Dio volta no tempo e pensasse em alguma coisa, tá ligado? Mas fora isso, acho que quase não teria como. Mas e agora? O que ele vai fazer da vida? Stardust Crusaders começa em 1988, quando o Kakyoin ainda tinha 17 anos. E só vai terminar em 1989, quando ele ia ter completado 18. Diamonds Unbreakable, por outro lado, acontece em 1999, quando o Kakyoin ainda ia ter 28 anos. Então é quase uma década de coisas que poderiam acontecer. Então vamos tentar explorar isso daí. O que eu vejo mais ainda tinha muita cereja pra botar na língua e ficar fazendo lero, tá ligado? Tratando nas fanarts e discussões, é que ele ia trabalhar para a Fundação Speedwagon na área de investigação paranormal depois de se formar. E antes eu pensava que isso era uma coisa meio forçada, que não fazia muito sentido, mas depois eu percebi que provavelmente ia ser o destino mais realista para ele. Então vamos aos fatos que colaboram para isso. Desde criança ele sempre se isolou das pessoas e foi bem solitário porque ele sabia que as outras pessoas nunca iam poder entender ele por não poderem ver ou então saber sobre o seu stand. E a simpatia que ele criou com os Stardust Crusaders veio muito do fato deles serem stand users. Então é natural que o Kakyoin tivesse uma tendência de ir para uma área que fizesse ele se sentir bem. E como ele foi um stand user por toda a sua vida e ficou quase um mês enfrentando batalhas de vida ou morte com stands, ele ia ter um conhecimento e por eficiência muito grande nessa área. Além de tudo isso, ele ainda é uma pessoa extremamente inteligente, analítica e estrategista, o que ia fazer dele um excelente agente ou até um coordenador de operações em busca dos resquícios de seguidores do Dio. E se tudo isso não fosse o bastante, ele ainda é uma pessoa bem violenta e implacável, sendo o tipo de pessoa que corta o mal pela raiz, não tem medo de matar e coisas do tipo. Então é bem difícil imaginar alguém assim tendo uma profissão normal. Trabalhar como agente da fundação ia ser uma excelente maneira de direcionar essa agressividade para algo produtivo. É revelado que durante os anos 90, o Polnareff e o Jotaro rodaram o mundo em busca das demais flechas de stands, cada um em uma área diferente. O Jotaro acabou achando duas delas no Japão durante a parte 4, e o Polnareff acabou achando duas delas na Europa durante a parte 5. Mas agora com a inclusão do Kakyoin, tudo poderia ter sido diferente nas demais situações. Então agora eu finalmente vou poder falar sobre como teria sido a participação dele nas partes de JoJo em si. Então, vamos lá.
A primeira questão é onde o Teve quantas partes depois que ele morre? Teve quantas partes? Kakyoin poderia entrar dentro de Diamonds Unbreakable. Eu vejo muita gente falando que ele teria viajado junto do Jotaro para conhecer o Josuke, mas eu não acho que esse seja o caso, porque ali estava sendo resolvida uma questão familiar dos Josuke. É aí que aparece aquele cara lá que tem um negócio de cortar a mão dos outros, né, mano? E a existência de um stand user do mal era mais uma coisa secundária, então não teria sentido o Kakyoin estar ali. Provavelmente o Jotaro ia acabar falando pro Kakyoin que descobriu que tem um tio, e aí o Kakyoin ia falar, já que você tá indo pra lá mesmo, a gente descobriu que tem um stand user ali e tal, e aí ele iria resolver, mas não era bem o foco do Jotaro naquele momento. No entanto, um bom momento para introduzir o Kakyoin de fato ia ser durante o arco do Red Hot Chili Peppers. Pra quem não lembra, ele era um stand elétrico, roubou uma das flechas e passou a perseguir o Josuke e companhia. Em um determinado momento... Eu ainda tenho que ver um vídeo depois pra entender o significado dessas flechas, que eu ainda não entendi direito o significado dessas flechas aí, chega um homem da Fundação Speedwagon pra entregar uma mensagem pessoalmente pro Jotaro, já que as linhas telefônicas eram perigosas demais devido ao stand. Nessa linha do tempo, quem vem dar a mensagem é o próprio Kakyoin, que percebe a gravidade da situação e decide ir ajudar o Jotaro pessoalmente. A mensagem é do próprio Joseph, que vai desembarcar no porto de Morio. O Kakyoin decide ficar para ajudar na sua segurança. Depois de derrotarem o stand e recuperarem a flecha, o Kakyoin decide ficar mais um pouco em Morio para tentar registrar a existência do stand user da cidade e garantir que nenhum deles é mau. O Kakyoin ia acabar se afeiçoando bastante com o Josuke, já que os dois são stand users desde crianças. Daria pra explorar mais o fato do Josuke não ter muitos amigos além do Okuyasu e do Koichi. Ele também ia acabar lembrando do Polnareff quando visse o Okuyasu. Dois cabeças quentes, impulsivos, que estão em busca de vingança, mas que acabam se provando pessoas honradas e ótimos amigos. Quanto ao Koichi, seria legal ver ele sendo uma espécie de mentor pra ele, ensinando ele a usar melhor os seus stands de longo alcance, assim como o Jotaro ensina o Josuke. Talvez desse pra incluir um capítulo de uma história paralela entre os dois, assim como aquele capítulo do rato entre o Jotaro e o Josuke. Quanto ao Rohan, o Kakyoin ia acabar se identificando e eu acredito que, sendo arrogante do jeito que ele é, o Rohan ia acabar criando uma simpatia com ele, sendo menos babaca quando estivesse na sua presença. Mas quem é esse indivíduo aí, pelo menos? O Rohan, Ao saber do Kira, o Kakyoin ia ter um papel semelhante ao do Rohan, né? Isso daí eu quero saber, qual que seria a função dele com o Kira? Original, sendo a pessoa que vai atrás de pistas e que tenta descobrir a sua identidade. Ia ser legal ver ele trabalhando junto do Rohan. Apesar disso tudo, não dá pra encaixar muito o Kakyoin nas lutas da parte 4, porque isso ia acabar com o desenvolvimento dos demais personagens, ou então ia deixar ele jogado pra escanteio igual acontece na parte 3. Então teriam que ser criados alguns arcos a mais pra inserir uma interação dele com os demais membros. Esses arcos também poderiam mostrar a evolução dele como stand user, mostrando novas formas de usar o Hierophant Green, ou então uma forma mais aprimorada do Emerald Splash, e coisas desse tipo. Isso, mano. Uma luta que daria pra encaixar ele seria contra o Sheer Heart Attack, onde ele poderia tentar proteger o Koichi e o Jotaro e ser machucado. Aí o Jotaro ia tentar parar o tempo, mas mesmo assim ia acabar sendo derrotado, e o Koichi, vendo seus dois mentores caídos, ia ter mais motivação ainda pra evoluir o seu stand. Ele quase morre, mas o Jotaro e o Kakyoin iam acordar, o Jotaro ia conseguir bater nele, e o Kakyoin ia conseguir adquirir informações sobre a sua identidade e personalidade. O Kira até ia conseguir fugir, mas agora com o Kakyoin ia ser ainda mais difícil ele se esconder e ele teria que ter o dobro de cautela. Na luta final... Engraçado que os dois Kira acabaram do mesmo jeito, né? O Kira do Death Note e o Kira do Jojo. O Kakyoin poderia ser o responsável por segurar o Kira até o Koichi conseguir aplicar o... O Adriano usando o emoji do Alec, mano. Fez na sua mão pra dar tempo do Jotaro bater nele. Quando o Kira fosse derrotado, o Kakyoin ia poder fundar uma sede da Fundação Speedwagon em Morio, pra passar lá de vez em quando pra ver os seus novos amigos e poder ajudá-los caso uma nova ameaça surja. Já durante a parte 5 ia ser difícil ver ele desempenhando um papel significativo. Ele ia estar preocupado demais com o sumiço do Polnareff e a expansão da Passione pra poder supervisionar o Dior. Então o Koichi ainda assim seria mandado no seu lugar. Durante a história, o Polnareff ia explicar que ele não conseguiu entrar em contato com ninguém ou então fugir da Itália, porque a Passione já tinha dominado tudo e até os agentes da Fundação Speedwagon que foram mandados pelo Kakyoin não duraram muito tempo. Ele poderia aparecer numa espécie de prólogo da parte 5, finalmente reencontrando Polnareff e se sentindo mal por não ter conseguido salvá-lo. Além de conversar com o Polnareff sobre o Diorno e sobre o Dio, e perceberem que o Koichi estava certo e que o Diorno acaba sendo bem mais Joestar do que Brando. Já a parte 6 ia ser a mais difícil de todas, porque eu acho que ela nem chegaria a acontecer. Com o Kakyoin cuidando de tudo e eventualmente fazendo uma parceria... Mas não reconhecia a Jolene de cabelo branco, mano? Como assim? Com a Passione, dificilmente o Jotaro ia ter... Cadê os seus cabelos loiros, Jolene?
pessoal no chatzão, se daqui a pouco eu afastar leio da o sua chat, hein? família e deixar sua filha sozinha. Daqui a Sem pouco isso, eu o leio o Putin chat. nunca ia conseguir pegar o disco do Jotaro, e com isso ele não poderia realizar os seus planos. A Jolene ia ser bem mais parecida Jolene. com a Irene nesse caso, e pra ela ser protagonista de uma parte, tudo teria que ser completamente diferente, fugindo do que eu tô tentando especular. Então, esse foi o meu cenário alternativo de e se o Kakyoin tivesse sobrevivido. Eu espero que vocês tenham gostado. Caraca, menor, o cara, olha, o brinco do cara é um fósforo, mano, olha lá. Olha o brinco do cara, mano, um fósforo. Caso discordem do que eu falei, postem aqui Esse nos cara aqui da comentários. frente, tá ligado? Deixa um like ou um dislike e se inscreve no canal. Forte abraço. Não importa se for like ou dislike, o importante é se inscrever no canal, tá ligado? Vou dar um dislike e me inscrever no canal aqui, tá ligado? Mano, é um cenário meio complicado pra mim, né? Sinceramente, que não vi ainda o anime, tá ligado? A gente vai ver mais vídeos, aqui. É um cenário complicado pra mim, tá ligado? Porque eu ainda não vi as partes, então não dá pra entender 100% do que aconteceria, tá ligado? Mas depois aí, conforme for vendo o Jojo, eu talvez entenda melhor esse vídeo aqui depois quando eu for ver de novo, tá ligado? Mas é interessante esse negócio de pegar um personagem, eu achei bem criativo, mano, esse bagulho. Pegar um personagem morto e se perguntar como que ele seria no anime se ele tivesse vivo, tá ligado? Até hoje. Isso é interessante, assim, mano. Lógico que nunca vai ser 100% certo, né? Mas é da hora da gente pensar, assim. E é aquele canal lá, mano, canalzão brabo aí, tá ligado? E é isso. Você é cortado em pedaços. Teu coração, o mundo que é meu refém. Mas pode ser ressuscitado. É só assim que nós temos que tudo